Quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e grosseiros. Presta atenção nessa história e responda a pergunta com sinceridade. Em um bistrô renomado, na cidade de São Paulo, um escritor tem uma reunião com um político influente que pretende ser governador. As eleições estão próximas e o garçom se aproxima de maneira educada trazendo as bebidas. Ele faz a gentileza de abrir a lata de Coca-Cola e deita a bebida espumosa num copo caro, cheio de gelo. O político olha para o garçom como se só agora ele tivesse notado que ali tinha outro ser humano e diz com certo nojo na voz: "Quem mandou você abrir a lata?" O garçom se desculpa, mas é interrompido pelo político, que não tem paciência de ouvir a sua voz, e fala de forma ríspida: "Vá embora daqui e me traz outra agora." O garçom precisa do emprego, sabe que seu supervisor está vendo a cena, suas mãos começam a tremer e ele se afasta, aparentemente envergonhado. O escritor fica olhando a cena perplexo, mas prefere evitar o confronto com o político. A gente vai voltar nessa história daqui a pouco e te dizer se esse candidato ganhou aquelas eleições. Mas antes de mais nada, o que você faria se fosse o garçom? Não diga qualquer coisa, coloque-se no lugar do outro. Alguém que precisa do emprego, que tem família e muitos compromissos para honrar. Como eu disse, vamos voltar a isso. No vídeo de hoje, nós vamos aprender com 4 duras lições de ninguém menos que os estoicos, para lidar com pessoas rudes, mandonas e arrogantes, como o político da história. E é claro que tem uma lição valiosa no final para te ajudar com isso. Agora vamos às lições. A primeira: que nada lhe seja permitido enquanto estiver irado. Por que razão? Porque irá querer que tudo lhe seja permitido. Quando eu perguntei o que você faria se fosse o garçom, eu sei que muita gente já se imaginou jogando refrigerante no político, derramando todo ele na sua cabeça, xingando a mãe dele. A gente pensa logo em se deixar levar pela ira numa situação dessa. O sentimento de injustiça cresce dentro da gente quando ouvimos uma história assim. Mas agir no impulso da ira é uma péssima ideia. Você apenas demonstra que está fora de controle. Isso só mostra que você não tem autodomínio, que é uma habilidade fundamental se você quiser ser a sua melhor versão na vida. Além disso, agir dessa forma leva você a tomar péssimas decisões na vida. E normalmente você é o maior afetado por essas más decisões. Relacionamentos acabam, negócios acabam, você pode perder um bom emprego e tantos outros problemas podem acontecer. Depois, veja só, se vingar nunca vai ser a melhor forma de agir contra ninguém, mesmo contra pessoas rudes e ignorantes. No máximo, você acaba descendo no nível delas. Os estoicos vão questionar: alguém acharia normal devolver o coice de uma mula? Ou quem sabe a mordida de um cachorro? Isso apenas demonstraria que você é capaz de agir de forma tão estúpida e irracional quanto aqueles animais. E não confunda isso com fraqueza. Nesse exemplo que a gente usou, você estaria simplesmente sendo mais razoável que uma mula. Olha um exercício prático. Como você reage a posts sensacionalistas nas redes sociais? Se você tem lido essas postagens e já julga e condena, seja lá o que for, pense e anote os seus episódios de ira. A trilha do autodomínio é estreita, mas você pode caminhar por ela. O preço de se rebaixar ao nível de alguém grosseiro e arrogante é muito maior do que o caminho dos bons hábitos, o caminho do autocontrole. Para aqueles que estão dispostos a seguir esse último, aí vai a lição 2. Muitas vezes me perguntei com admiração como cada um leva mais em consideração a opinião dos outros do que a de si mesmo, disse Marco Aurélio. Veja que grande ensinamento. O medo do que os outros pensam é sem dúvida um dos medos mais terríveis que podem se abater sobre você, porque ele é paralisante. Talvez você não tenha feito tantas coisas que deseja, sonha e planeja por medo do que os outros pensam. Talvez você tenha deixado muitas coisas para depois por conta desse medo. E claro, um vício puxa o outro e assim o medo faz você procrastinar. Talvez esse medo seja a origem da sua procrastinação. Já pensou sobre isso? Nesse caso, se você não fizer essa reflexão,
você nunca vai derrotar a procrastinação. Agora, atenção aqui, se você não conhece bem a si mesmo, se você não dá tempo para pensar e descobrir a sua verdadeira opinião sobre as coisas, sobre você inclusive, você acaba sendo uma marionete da opinião alheia. Os estoicos cultivavam uma indiferença sadia daquilo que, como diz Marco Aurélio, não faz a menor diferença. Aqui está a grande lição. Aprenda essa indiferença sadia e, para isso, descubra os verdadeiros propósitos de vida. Descubra suas verdadeiras habilidades. Descubra a melhor pessoa que você pode se tornar. Lição 3. Quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e grosseiras. Antes de mais nada, vamos nos lembrar de que Marco Aurélio era o imperador de Roma, e mesmo nessa posição, ele tinha que lidar com pessoas arrogantes e difíceis. Então olha só, isso não acontece só com você, e nem é algo exclusivo do nosso tempo. Pessoas agradáveis sempre vão existir e sempre vão cruzar o nosso caminho. A questão é como você vai reagir. Entenda de uma vez que sempre é sobre você. Se alguém se sente muito afetado por essas pessoas desagradáveis, talvez essa pessoa precise dar ainda muitos passos no caminho do autoconhecimento. Pense pelo outro que com seus atos agem como um completo ignorante. Não reconhecer o gesto de gentileza de um garçom, um profissional tão significativo que serve outras pessoas, e ainda por cima ser grosseiro e ignorante com essa pessoa, imagine quão insegura é essa pessoa por agir assim. Vingança, raiva, insulto, todo tipo de ofensa. Você já percebeu quantas pessoas brigam pelas redes sociais de forma agressiva com outras pessoas que elas nem conhecem? Ninguém convence ninguém e acabam somente tornando o mundo um lugar pior. Se tornam pessoas piores e fazem outras pessoas se sentirem mal. A prática estoica aqui é saber desde sempre que esse tipo de pessoas podem e vão cruzar o seu caminho, talvez todos os dias. Então, não se deixe afetar por elas, praticando a indiferença e mesmo semeando um pouco de empatia, dando a essas pessoas a oportunidade de um dia mudar. E não se esqueça, isso sempre diz mais sobre você do que sobre a pessoa. Lição 4. Não temos conhecimento das histórias por trás das ações das pessoas. Por isso, devemos ter paciência com as outras pessoas e suspender o julgamento delas, reconhecendo os limites da nossa compreensão. Não é fácil agir dessa forma, eu sei. Mas, ao viver a filosofia como estilo de vida, estamos menos interessados em facilidades e mais interessados na possibilidade de sermos a nossa versão de nós. Seguir esse caminho é aprender a dominar os bons hábitos, como esses grandes pensadores faziam. Isso faz toda a diferença na vida. Enfim, o garçom não revidou ao candidato. Simplesmente retornou com uma nova bebida e a sua gentileza, servindo a lata de coca sem abrir ela dessa vez. Agora pense, quem que agiu com maturidade nesse exemplo? E quem foi o estúpido aqui na história? Não é difícil identificar quem foi o estoico nessa história e quem foi o ignorante. E é claro que aquele político não ganhou as eleições, mesmo gastando muitos recursos. Isso foi em 2010, depois disso ele disputou outras eleições, sempre para cargos executivos, e também não venceu. Mas isso nem é o mais importante aqui da história. Quem sabe se essas derrotas não foram para ele um caminho de humildade e autoconhecimento que motivou ele a mudar. Agora, a frase bônus aqui do vídeo. Se alguém pode refutar-me e provar de modo conclusivo que penso ou procedo incorretamente, de bom grado mudarei minha forma de agir, pois persigo a verdade que nunca prejudicou ninguém. Ao contrário, se prejudica o que persiste em seu próprio engano e ignorância. E aí, o que você achou dessas lições estoicas para lidar com pessoas ignorantes? Diz pra mim aqui nos comentários qual foi a que você mais curtiu. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para que ele chegue a mais pessoas. E, se ainda não é, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de outros vídeos que virão. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.